Bom, no último ano, a crise orçamentária da universidade, que já vinha acontecendo há um bom tempo, se agravou de uma forma muito drástica, né? A universidade aprovou, no Conselho Universitário, um contingenciamento de 72 milhões, e a gente ainda teve o ataque vindo por parte do governo estadual, que quis aprovar uma PEC que confiscava as reservas técnicas das estaduais paulistas, colocando em risco, inclusive, o próprio funcionamento da Unicamp. Então, quais são as alternativas que a próxima gestão propõe em seu plano para o financiamento da universidade? Eu vou, Esther, responder essa pergunta de uma forma... Eu vou começar um pouco mais amplo. Assim, né? Eu acho que a gente passa por um momento que tem dificuldades orçamentárias. Eu tenho uma diferença de opinião da atual gestão, que eu acho que deu uma ênfase excessiva na questão do controle do orçamento pelo lado da redução de investimento nas pessoas e de investimento na manutenção da infraestrutura. Né? Nós temos, na hora que a gente decide questões de orçamento, a gente tem que ter duas balizas. Um é o realismo orçamentário, a necessidade de controlar bem os gastos, e outro é de que esse controle não sufoque a própria universidade. Vou te dar um número aqui que é importante. Hein? Em 2016, essa universidade tinha quase 2.180 professores. Sabe quantos professores a Unicamp tem hoje? Quase 1.980. Nós perdemos, de 2016 a 2021, 200 professores. Então, é algo expressivo. E isso deve ter algum número parecido entre os funcionários. Então, um dos cuidados que a gente tem que tomar na gestão do orçamento é a gente não fazer, nos sufocarmos nós mesmos. Essa é uma preocupação que a gente deve ter. Fizemos isso. Além disso, cortamos recursos para promoções, cortamos recursos... até no caso das gratificações de representação, de fato, se reduziu a renda nominal das pessoas e não fizemos manutenção. Então, é um conjunto de políticas que, em parte, dificultam muito as ações na universidade. Fizemos isso falando que não teríamos 13º de 2018. Né? E a Unicamp tem hoje 440 milhões de saldo orçamentário. Então, eu acho que a dose foi exagerada. Essa é uma primeira coisa. Agora, temos dificuldade orçamentária? Temos dificuldade orçamentária. Por quê? Porque a gente tem que pensar ao longo prazo. Né? E as arrecadações flutuam. Então, a gente tem que ter seriedade, mas não provocar o sufoco interno das nossas atividades. Essa é uma preocupação que eu tenho. Então, para mim, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: a principal questão é valorizar as pessoas que estão aqui dentro. Elas têm que se sentir contempladas no uso de recursos. Isso atinge servidores, docentes e funcionários, e atinge os programas de permanência estudantil. Essa é a primeira visão, para manter a nossa solidariedade como comunidade e enfrentar o futuro. Que outra? Buscar recursos extra-orçamentários. Né? Aí eu acho que a gente tem que ser muito incisivo. Agora, essa busca, junto a empresas, junto a fundações, junto a outros órgãos públicos, tem que ser feito. A universidade tem que desburocratizar isso, tem que incentivar que os grupos de pesquisa, os servidores façam isso. Né? A administração central tem que estar ao lado dos órgãos da universidade para buscar esses recursos. Por exemplo, a gente tem muitas emendas parlamentares que os órgãos da saúde, CAISME e HC, vão buscar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, né? Buscar outras fontes de recurso. São feitos normalmente por iniciativa desses órgãos. A reitoria não está ao lado. Nós, como reitoria, estaremos ao lado desses órgãos na busca disso. Achamos que temos que fortalecer um escritório em São Paulo, que já existe, e criar um escritório em Brasília, porque a gente tem que fazer política, a gente tem que ir atrás das pessoas que estão no legislativo e levar a nossa mensagem e obter recursos junto. Né? Então, essa é uma outra iniciativa. E junto a empresas também. A gente tem esse projeto do ônibus elétrico, por exemplo, que gira pela Unicamp, que está associado a um projeto de pesquisa na área das redes de inteligência de energia, forma pessoas. Tem bolsa para alunos de pós-graduação, tem bolsas de iniciação científica,
equipa laboratório. Então, a gente está usando recursos do mundo empresarial para formar boas pessoas, né? Pessoas que têm possibilidade de realizar um trabalho de autonomia em ciência e tecnologia no nosso país. Nós temos que fazer isso. Agora, a gente não deve ter a ilusão de que isso vai resolver o problema. O maior recurso extra-orçamentário da Unicamp é o SUS. Pouco mais que 200 milhões, acho que 220. A folha salarial da Unicamp por mês é 180. Então, nós continuaremos sendo financiados pelo setor público, pelos recursos do Tesouro do Estado. E aí vem a última questão. Nós precisamos nos fortalecer junto à sociedade para obter apoio na defesa dos nossos recursos, para evitar iniciativas do tipo que foram tomadas pelo governo do Estado de querer reservas, ou de querer retirar recursos da FAPESP. Para fazer isso, para evitar isso, a gente precisa do suporte da sociedade, né? Então, a gente precisa fazer política com a sociedade, com as prefeituras, com as secretarias, com as organizações sociais, com as empresas. A gente precisa criar um cordão de proteção para essa universidade, né? É muito diferente só ir o reitor falar com o governo do Estado. O governo do Estado tem que saber que os prefeitos da região de Campinas querem o HC funcionando bem, o CAISM funcionando bem. Tem que saber que esses prefeitos estão participando da política de inclusão na Unicamp e querem que alunos das suas cidades venham estudar aqui, né? Devem saber que as escolas públicas de Campinas e região, que as empresas de Campinas e região querem os nossos alunos porque eles são entre os melhores alunos desse país. Então, fazer isso é algo essencial para criar esse cordão de proteção. Então, eu penso na questão orçamentária nesses 3 níveis. Preservar as pessoas aqui dentro, buscar recursos extra-orçamentários e conseguir apoio na sociedade para que a Unicamp se defenda de futuros ataques desse tipo.